vamos passar para a próxima questão. Essa questão é a questão número 12 do Enem de 2011, né? Ele traz 2 pequenos textos. Nesses textos ele vai fazer uma menção com relação ao processo político, e a gente pode observar, de certa forma, né, a gente vai trabalhando as questões, que a política, ética, né, são temas bem recorrentes, né? Então, questões ligadas à política, elas têm sido foco em vários Enem seguidos, né? Então, é uma estrutura importante de ser observada e estudada para o Enem, né? Então, a questão aí refere o seguinte: primeiro o texto afirma o seguinte: a ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que será consequência à vida de todo o coletivo, né? Então, nessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos uma ação democrática na qual pressupõe essa questão de participação coletiva nessa perspectiva da vida, né? No segundo texto, existe outra afirmação que vai falar o seguinte: é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acessos por parte da população às informações publicadas pela imprensa, né? Então, veja, são 2 textos aí que vão exatamente fazer esse apelo à participação política participativa, né? O tomar conhecimento, estar a par dos fatos que se sucedem na relação política, né? Você tem algum comentário nessa relação aos 2 textos, Wilson? Bem, basicamente, os 2 textos, eles tratam dos meios de comunicação. Eu creio que a primeira observação a ser feita com relação à leitura dos excertos é anotar o que há de essencial, né? O que há de essencial nos 2 excertos é justamente isso. O que compete, ou quais as características, ou quais são os elementos essenciais, ou qual a grande contribuição que os meios de comunicação podem dar para a democracia, né? Essa é a principal questão que a gente pode observar aí nos 2 excertos. O primeiro excerto do professor Silvio Galo, e o segundo excerto retirado do Observatório da Imprensa, né? E aí a questão, partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, onde todos devem tomar parte do processo decisório, né? Claro, exige aí uma compreensão da realidade, exige informação, exige conhecimento, porque eu só posso tomar realmente parte e não estar alienado do processo decisório quando eu conheço, né? Quando eu tenho a compreensão dessa mesma realidade, né? Então, você tem a perspectiva de democracia apresentada no texto 1. Os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade. Por quê? Qual é o papel dos meios de comunicação nessa mesma sociedade? E aí você tem lá A, B, C, D e E, né? As alternativas, né? Sendo que a alternativa correta é a alternativa B, né? A alternativa B, que justamente é a função dos meios de comunicação. Qual é? Fornecer informação, ou fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Ou seja, os meios de comunicação, eles devem ser neutros. Sabemos que essa neutralidade ela é impossível, mas toda a sociedade bem organizada, ela não deve, e isso com relação aos meios de comunicação, influenciar sob determinado ponto de vista, seja político partidário, seja sob ponto de vista ideológico, etc., influenciar uma determinada perspectiva nesse sentido. E sim, oferecer as informações para que assim as pessoas possam debater e assim tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, né? E aí você pode ir pelas outras alternativas, você pode ir pela própria exclusão, né, Edson? Olha só.
Porque você analisar a primeira alternativa, né? Orientar os cidadãos nas compras dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar, né? Claro que muitos podem até se colocar, certas vezes a publicidade, a propaganda nos induzem ao consumo, né? Mas não é a função primordial dos meios de comunicação promover consumo, né? A primordial dele nesse processo é promover o debate, a reflexão sobre as questões, né, relacionadas à vida política, principalmente, né, e aos que tangem ao processo democrático efetivo, né. Se você pegar a alternativa C, por exemplo, a alternativa C lá, ela apresenta uma certa estrutura que até pode deixar assim você com um aspecto de dúvida, mas veja ali, apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos, né? Eu acredito assim, esse oficial do fato, o que é oficial, né? O que é essa questão, né? Então, essa versão aí tem um interesse. Será que, de fato, eles transmitem aquilo que é 100% verídico, né? Daquilo que eles colocam ou algo por trás, né? Então, na verdade, o papel fundamental desse meio de comunicação é mais passar essa informação, apresentar essa informação, né? E nós, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, temos que fazer digerir essa informação para ver a autenticidade dessa informação, né? Não sei se alguma coisa se complementaria aí. Eu creio que é isso, né? Fornecer os elementos para que as pessoas possam, a partir desses elementos, pensar o seu processo de decisão, né? A letra D, né? Entretenimento, o aluno já fatalmente vai, então, para a exclusão dessa questão e promover a unidade cultural por meio de transmissões esportivas, né? Não, essa é a função dos meios de comunicação, né? Transmitir lá jogos, né? Jogos olímpicos, seja o que for, futebolísticos, etc., vôlei, e a partir disso promover essa... Não é esse o caminho, né? Então, você fatalmente chega a essa... E acho que talvez a grande estrutura para evitar esses equívocos que muitas vezes as pessoas podem confundir, né, com a função... hoje tem muito essa ideia que a TV é de entretenimento, é de atividade esportiva, né, porque essas são atividades que gerenciam muito lucro para a mídia, né? Porém, essa perspectiva, ela não tem nada a ver com o processo do avanço democrático, né? Então, a única alternativa de fato que tem algo a dizer com relação ao avanço, processo democrático, é a alternativa B de fato, né? Porque ela é a única que prevê exatamente essa questão do debate, tanto na esfera político, na esfera pública. Então, fomentação desse debate. Isso é um papel importantíssimo que as mídias fazem, né? E que acho que chave e que, se você analisar estruturalmente, os dois textos vão estar abordando isso, né? Porque as demais alternativas, elas não têm sentido com relação ao que o texto está falando, né, Wilson? Perfeito. Então vamos à próxima questão, a terceira questão, que foi a questão retirada da prova do Enem do ano de 2011, né? No ano de 2011. Então nós temos lá uma questão que nos remete a uma relação, né, com a disciplina de arte, né, o que a gente pode perceber aí. Diz assim: acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento, né? Então, aí um trecho de um texto do Shevchenko, né? O texto O Renascimento. Então, uma questão com uma compreensão histórica, ou seja, uma questão que nos remete a uma perspectiva artística, científica, filosófica própria do Renascimento, né? Portanto, aí nós temos século XIV, século XV, tá certo? E aí a questão, né? O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, ou seja, você tem uma compreensão de mundo no qual nós temos aí a burguesia,
né? Ou seja, não há como falar em renascimento, não há como falar em desenvolvimento científico-tecnológico, não há como falar em revolução científica do século XVII, né? Sem falar em burguesia, sem falar nessa nova classe social que ascende ao poder e que toma as rédeas da sociedade, sob um ponto de vista político, sob um ponto de vista e principalmente econômico, né? Nós temos que pensar essa perspectiva. Então, um texto que nos remete a uma compreensão de mundo renascentista, né? E aí, essa perspectiva, essa produção, e claro, a consequência disso na produção artística. Veja que é uma questão, professor Edson, que mais se remete a uma perspectiva da arte do que a uma perspectiva puramente filosófica. Embora aqui não me caiba dizer, olha, isso é de filosofia, isso é arte, etc. As questões estão aí intrínsecas. Mas veja que uma leitura histórica, né, uma compreensão histórica do que é o Renascimento me permite aí responder a essa questão, sem que eu vá efetivamente a um texto de um filósofo renascentista, né, que fale aí da ciência, que fale da arte, que fale da pintura, etc. Né? Então, vai afetar a produção artística e que vai estar marcada pela relação entre... Fundamentalmente, eu acho que a concepção que se coloca, né, esse movimento renascentista, né, ele também nasce a base de grande influência do iluminismo, né, Wilson? Ele traz exatamente uma modificação de pensamento, né? Durante toda a Idade Média, toda a concepção de pensamento, ele estava centralizado na concepção da igreja, né, da questão de fé, na questão teocêntrica de mundo, né, numa visão. E aí, a partir do processo que se desenvolve essa concepção renascentista, né, há uma modificação desse pensamento, juntamente motivada com o iluminismo, né, essa perspectiva de mudança, ela se volta mais para a questão da ciência, né, para onde o homem se torna o centro da estrutura, da compreensão, e não mais uma questão divina de explicação de tudo, onde que todas as questões têm que ser fundadas em concepções de fé, né. Então, a relação mais próxima dessa perspectiva veja aí que ele faz uma questão da questão do espaço, da luz, da cor, né, da expressão dos sentimentos, né. Então, muitas vezes, durante a Idade Média, os pintores, os artistas, eles não podiam expressar devidamente aquilo que eles queriam, né, então eles tinham que se moldar dentro daquele tipo de pensamento que a igreja cristã, né, na época, o catolicismo, principalmente, defendia, né. A Igreja Católica tinha como referência, eles seguiam aquela determinação, né? E aí, a partir desse momento, com o Renascimento, começa a haver uma concepção mais científica, onde o homem passa a ser centro também da produção artística, né? Então, a ciência também faz parte desse processo. Então, a única alternativa que reúne os dois aspectos e que expressa de forma precisa essa relação de gestão humana, do ser humano agindo sobre o processo, é a relação entre ciência e arte. Perfeito, né? Então, você pode excluir de cara a relação fé e misticismo, né? Porque ela é toda uma percepção que remete à Idade Média, né, que não tem a ver com a perspectiva do processo. Aí a gente tem algum processo que você pode ver a questão cultural e comercial. Se a gente ficar no termo só burguesia, foi um processo de modificação que a burguesia trouxe, né? Mas aqui ele vai falar sobre invenções tecnológicas, e daí, quando ele vai falar de luz, cores, ele vai estar expressando alguma relação com relação à arte. Então, relação de comércio no texto não aparece, né? Embora faça menção à burguesia, que você colocou bem, o que a razão que sustentou a burguesia foi, né, esse aporte comercial, mas o texto não está especificamente focado nessa relação, né? Relação política e econômica. Então, relação política, o texto não faz menção à relação política, né? A questão astronômica, né? Se você for partir para um viés aí de você ficar na afirmativa da geografia, né? Geografia, pesquisar sobre o espaço geográfico, até você pode colocar alguma dúvida sobre isso, mas aí quando ele coloca outra e religiosa,
Aí exclui totalmente, porque essa concepção religiosa, ela era, de certa forma, tirada de lado quando você começa a focar mais para o lado efetivo da produção científica e legitimada pela racionalidade do ser humano, né? Então, a única alternativa plausível e qual faz a articulação dos elementos presentes no texto é a alternativa B. Ou seja, a gente percebe esse estreitamento, né, das relações entre ciência e arte, né? E claro, uma mera interpretação do texto, conforme o professor Edson assim já apontou muito bem, né, explicita justamente esse esforço, que é o esforço da arte, né, em captar a realidade, né, utilizando do quê? De técnicas, de conhecimentos proporcionados pelo avanço científico. Então, uma leitura atenta do texto nos permite encontrar a alternativa correta. Você quer ler a segunda? A questão 4? Pode. Vamos lá, então, a questão 4. A questão 4 é do Enem de 2010, né? Então, nós temos lá a política, então, a questão política, né? Veja que as questões fundamentais, as questões fundamentalmente, elas vão tratar de ética e política. Ética, política e sociedade, né? Sempre procurando trazer... Uma pequena interferência da arte aí no Renascimento, mas mas as questões, notadamente ética e política, e sempre trazendo para uma compreensão da realidade atual. Então, a política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Então, Valéry, né, Cadernos, e vejam Apude, né, ou seja, é uma citação de uma outra obra, uma citação de uma citação, né, de acordo com Benevides, o nome do texto, A Cidadania Ativa. Né? Nessa definição, então nós temos uma definição que o autor fala da política, ou seja, uma definição de política. O autor entende que a história da política está dividida em dois momentos centrais, em dois momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, né? E um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Então, nós temos aí dois momentos. Um primeiro momento, que é um momento de impedir o acesso das pessoas a ocuparem aquilo que lhes diz respeito, de uma participação efetivamente política, né? E nós temos aí uma relação direta com umas sociedades autoritárias, né? E, posteriormente, ela passa a ser a arte de compelir, ou seja, de forçar, né, as pessoas a decidirem sobre aquilo que não entende nesse mesmo sentido. Então, do texto decorre aí a resposta. Já vamos à alternativa correta, e da alternativa correta a gente pode ir às incorretas, né? Então, nós temos a alternativa C, que é a alternativa correta, que nos apresenta o seguinte: o controle das decisões por uma minoria. Então, essa minoria, ou seja, aqueles que vão impedir essas pessoas de terem acesso ao que diz respeito, e essa minoria que vai compelir também as pessoas a decidirem sobre aquilo que não entendem. E, claro, quem decide efetivamente é essa minoria entendida, essa minoria que sabe efetivamente o que quer e que entende realmente das coisas, né? Nesse aspecto, acho sim, duas observações estruturais referente à primeira parte do texto, né, onde coloca lá que as pessoas se ocupam que lhe diz respeito, que as pessoas não decidem sobre aquilo, né? Isso reflete um pouco a alienação. Isso também a gente vê na sociedade hoje, né? As pessoas, de certa forma, alienadas na concepção de entendimento político e elas deixam exatamente de participar, de discutir, de refletir sobre a política, né? Há um descaso da população em debater e refletir sobre política. O exemplo básico quando começa as campanhas eleitorais, né? Esse ano temos eleições municipais e essa perspectiva, quando as pessoas começam a fazer as propagandas de partidos políticos na TV, muda de canal, né? Não querem nem ouvir falar, né? E aí como que elas vão
decidir efetivamente sobre as perspectivas políticas futuras, se elas não acompanham, não se envolvem, não estão cobrando desses políticos que as representam de forma efetiva, né? Então, é um problema que se vê nesse processo, que é exatamente onde acaba fazendo com que uma minoria exerça o controle sobre as questões, está ligado ao processo de alienação, né? E outro processo que está no segundo fragmento, que a gente pode chamar também de uma certa manipulação. Essa manipulação, ela se dá exatamente pelo processo do autoritarismo, na qual, muitas vezes, né, os sistemas governamentais, eles usam a máquina administrativa para se manter no poder, para poder se legitimar e continuar nesse poder. Então, usa essa autoridade que está nesse poder aí e acaba, de certa forma, mantendo, sustentando essa estrutura na qual a organização dos favores, né, que vem lá desde a época do colonialismo e tal, né, então acaba se percebendo isso também, em que um grupo político detém o controle político e as formas de dominação política dentro da perspectiva de uma sociedade, né? Então, a gente analisar por princípio de exclusão essa questão também, a gente pode observar que a questão alternativa A, ela é totalmente descabível, porque diz assim, a distribuição equilibrada do poder, né? Em política, a questão do equilíbrio, ela é muito difícil, né? E o que se pressupõe a ação política? É o discurso das contradições, né? Você não pode fazer um processo político onde você não tem oposição, né? Onde você não tenha contraposições, né? Então a política é a arte de estabelecer o diálogo dessas relações de opiniões divergentes, contrárias, né? E discutir, conversar com essas diferenças, né? Então a distribuição equilibrada em política é uma coisa inadmissível, né? Aí nós teríamos uma ditadura, nós teríamos uma coisa que não tem uma forma. Então a política, ela pressupõe a luta de forças antagônicas, né, Wilson? E o que a gente pode notar também em relação à alternativa B, né? O impedimento da participação popular, né? Política é participação popular. Quando você tem impedimento disso, você não tem política, você tem qualquer coisa menos política, né? Não sei se você quer comentar as outras duas ou alguma observação. Então, a letra D ali é a valorização das opiniões mais competentes, não se trata de valorizar a competência, é porque muitas vezes o apoio da maioria, ela serve como uma forma de legitimar, né? Então eu tenho a indução dessas maiorias, seja pelo voto, seja de outras maneiras, né? E essa maioria acaba legitimando essa minoria que ocupa, por sua vez, o poder. Então, não se trata de uma valorização, mesmo porque o texto ele é bem claro, né? Há dois momentos da história política, né? O poder de decisão nas sociedades com ou sem a legitimação das maiorias, né? E que é restrito a quê? A pequenos grupos organizados e que vão representar essas minorias dominantes, né? Então, o texto ele é bem claro nesse mesmo sentido. E aí, por último, a sistematização dos processos decisórios, né? Não se trata também disso, né? O texto é bem claro. Os dois momentos, e não efetivamente de uma sistematização dos processos decisórios. Então, se você analisa atentamente as questões, você vai por uma questão até lógica de entendimento, chegar facilmente à alternativa que é a correta. No caso, a letra C, né? Então, que é o controle das decisões. Então,